Leitura do livro A Pequena Flor do Campo, psicografado por Luiz Gonzaga Pinheiro. Capítulo 8, O Guerreiro da Lua. A pequena Hortência havia passado uma semana com muito cansaço, falta de sono, perturbações que atingiam também sua mãe, Margarida. Todavia, esta continuava firme em sua fé, a trazê-la para tomar passes e a frequentar o curso sobre iniciação à doutrina, com a mesma robustez que apresentara na entrevista. A falange dos esquartejados, ciente de sua força, não retrocedera em seus ataques, antes os aumentava, com a finalidade de acelerar a passagem do espírito a quem perseguia para o seu domínio. Iniciamos a reunião naquele dia com o ânimo de sempre. Deus, Senhor dos mundos, ligado em uma simples folha de sua criação, jamais abandonaria seus filhos em trabalho do seu agrado. Feita a prece inicial, de imediato, o médium foi levado através de desdobramento a uma região desconhecida por todos do grupo. Apesar da asfixia que passou a sentir, iniciou a descrição do entorno, tentando situar o doutrinador para os eventos seguintes e encaminhá-lo à postura a ser assumida em diálogo. Isso parece uma coisa sem fim. É uma espécie de muralha enorme, verticalmente muito alta e sem limites na horizontal. Há um vigia, guardião ou sentinela que vela por ela. Com sua habilidade de subir, descer e locomover-se, ele tenta me intimidar, inclusive passando por dentro do muro e saindo próximo a mim. Ele é muito rápido, apesar do seu aspecto pavoroso que lembra um sapo. Como se desloca na vertical, presume que suas patas têm ventosas que o grudam ao muro sustentando-lhe o corpo. Ele agora saiu de dentro do muro e me encarou agressivamente. Toquei no muro e senti que é como uma geleia. Ou seja, é algo que permite ser atravessado. Ao permanecer com a mão sobre ele, como se minhas digitais não fossem reconhecidas, ele se tornou sólido na região em que o toquei. Agora percebo junto a mim mais uma médium, Tibiriçá, Tapuinha e um grande número de guerreiros, todos armados e pintados para a guerra. Não sei o que nos espera do outro lado desse muro, mas que vai haver uma batalha, não tenho dúvidas. 4 pessoas desconhecidas passam frente a mim e se dirigem para o muro. Pelo que vi na mão de uma delas, uma bolinha luminosa, e como sei que é uma arma altamente explosiva, devastadora mesmo, pois já havia em ação, espécie de bomba de alto poder explosivo que afeta apenas obstáculos materiais. Em outros resgates,
Acredito que esse muro sairá do contexto em segundos. Ocorreu o que eu disse. Tudo ruiu diante de um cogumelo luminoso. O guardião já se encontra nas mãos dos guerreiros e a tropa avança sob o comando de Tibiriçá. Ganhamos terreno, mas paramos diante de novo obstáculo. É difícil acreditar no que vejo. Tudo é espantoso. Parecemos estar em um mundo estranho, com um cenário semelhante aos filmes de guerra medievais, uma ficção ou epopeia imaginada por uma mente criativa e agressiva. Se alguém me contasse sobre o que vejo aqui, certamente duvidaria. Estamos dentro de um ambiente que lembra uma grande placenta ou útero, não sei bem. Tem vilosidades, ou seja, saliências rugosas. Nos meandros dessas vilosidades se abrigam crianças esquartejadas, iguais às que se encontram rebeladas. Acho que é uma maneira de se protegerem contra agressões do meio e de inimigos externos. O que vejo aqui é coisa engendrada por mente humana. Não é um cenário formado pela natureza. Começamos a passar mal. É como se alguém nos tivesse cortado o ar, que, aliás, aqui é insuportável. Mesmo os guerreiros encontram dificuldades em meio tão hostil. Adaptar-se a esse clima de ódio e de agressão é algo que parece estar acima de nossas forças. Tibiriçá organiza a tropa, incentiva os guerreiros, manda que nos amparem, pois sente que estamos quase desfalecendo. Na verdade, os dois médiuns demonstravam enorme sinal de estresse e cansaço. Ânsias de vômitos os obrigavam a levar a mão à garganta, tentando aliviar a agonia que os tomara. Por nossa vez, orávamos e ministrávamos passes sobre eles, incentivando-os a que buscassem suas reservas de forças, pois certamente Tibiriçá não os levaria tão longe apenas para mostrar-lhes um cenário de guerra. Lembramos de Emmanuel, o disciplinado mentor de Chico Xavier, que deixou impresso no seu excelente livro Paulo e Estevão. Abre aspas. Que cada discípulo possa entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo. Fecha aspas. Quando tudo parecia insuperável, que nossos guerreiros encarnados capitulariam diante da agressividade do meio em que estavam, um deles, vencendo a angustiante asfixia, gritou: vejo uma luz que se aproxima. É forte como o sol. É um grande risco no horizonte, formando o próprio horizonte que se agiganta e vem em nossa direção. A luz derruba tudo ao redor, passa por cima de tudo. Vem levando qualquer obstáculo que tenha a ousadia de se colocar à sua frente. Estou tremendo dos pés à cabeça, mesmo porque o tropel dos cavalos faz também a terra tremer. Deve ser a luz de Deus que invade as trevas. São guerreiros luminosos.
Veja à frente da tropa uma espécie de anjo guerreiro, montado em um cavalo muito grande. Ele se destaca dos demais pela luminosidade. De espada em punho, organiza a batalha, ordena que cerque os rebeldes, dita ordens. Seus auxiliares, todos armados, atiram redes, fazem verdadeiras varreduras, capturando a horda. São centenas, todos atirando redes. O general os incentiva. Chega de rebeldias, leis divinas. Acabou a desordem. A partir de agora, a bandeira do Cristo tremulará nessa região. Que toda treva seja banida, toda violência desarticulada, toda maldade vencida. A luz que Jesus fez brilhar no mundo reinará aqui também. Ao pronunciar tais frases, o médium agigantou-se em palavras e gestos. Seu braço erguido, como a segurar uma espada, rodopiava entre nós, ora apontando em uma direção, ora para outra. Que a luz expulse as trevas. O bem não pode ser detido pela ignorância. Vamos, meus bravos. A criação de Deus não pode se voltar contra ele. Os limites da tolerância foram ultrapassados. Este pedaço de terra tem que refletir a bondade de Deus. O que não pertence a ele, que seja extirpado. A voz do comandante causa verdadeiro desespero entre os habitantes da placenta. Diria que há apenas tentativa de fuga e não resistência. O arrastão continua. A correria, gritaria, maldições, quedas espetaculares, redes voando, espadas luzindo, cavalos que se empinam, mostrando suas patas dianteiras elevadas. Os rostos dos guerreiros permanecem serenos, como se fizessem uma operação necessária, não vinculada a um combate. Organizados e certamente em obediência a um plano pré-estabelecido, cercam tudo, derrubam obstáculos, capturam qualquer coisa móvel e a obriga a adentrar uma espécie de gaiola. Prisioneiros são libertados, mas igualmente controlados para averiguação. Um dos guerreiros passou próximo a mim. É belíssimo. Quando eles se aproximam de algo, iluminam tudo ao redor. A noite vira o dia com a presença deles. Detenho-me em observação do cenário. Árvores ressequidas, lama petrificada, aves agourentas. Os guerreiros continuam aprisionando os rebeldes. Não sei quem é o comandante, mas a semelhança com a figura de São Jorge é inegável. Se tiver alguma chance, pergunto se é o guerreiro da lua que comanda esta batalha. Suas afeições são tão brilhantes que é preciso fixar o rosto por algum tempo para perceber algum detalhe. Suas armas à vista, armadura, lança e espada, mais servem para direcionar que para atacar, pois toda a sua autoridade se reflete dele mesmo, causando medo e uma sensação de que é inútil resistir.
Seu cavalo é muito branco, musculoso, ornado por um manto com bordados dourados. Todos os combatentes do batalhão estão uniformizados. Usam trajes brancos com tons azulados e mostram alguma semelhança com os guerreiros romanos. Com eles vieram técnicos igualmente capacitados que se encarregam de colocar as crianças em macas. Vou descrever o que eles fazem com uma delas. Eles a colocam em uma espécie de maca, feita de um material semelhante ao mármore branco. A criança parece um pequeno monstro ensanguentado. 4 deles ocupam os cantos da maca e colocam as mãos seguindo os ângulos retos da mesma, de forma que vejo 8 mãos, com as palmas voltadas para a criança. Concentram-se, como se estivessem em oração, e tudo fica tão luminoso que não percebo mais a criança. Quando volto a vê-la, já não é criança, mas um espírito adulto, deformado, com um corpo semelhante ao de um escorpião. Apenas sua cabeça é humana. Posso afirmar que ele é meio homem e meio escorpião. De sua mente se projetam imagens mentais, como se houvessem sido liberadas sob a força hipnótica dos técnicos. As imagens que se projetam ao seu redor são de um feiticeiro que fazia sacrifícios humanos, utilizando crianças como vítimas. Ele as esquartejava. Agora o espírito é posto para dormir. Parece que vão empregar esta técnica com todos. Não sei exatamente o que eles fizeram, mas foi rápido. Diria intuitivamente que penetraram na mente do enfermo e de lá tiraram a trava, o bloqueio, a cristalização, fazendo-o mostrar-se tal qual é na realidade. O enfermo que se mantinha perispiritualmente modificado por sua vontade ou por hipnotismo teve o comando mental anulado e recebeu uma ordem irrecusável de assumir o traje nupcial, compatível com seu estado evolutivo. Daqui partirão para cirurgias reparadoras, modelações perispirituais necessárias, sobretudo educação mental, visando amenizar o sofrimento moral de que são portadores. A lei do progresso parece ter chegado a este pedaço de mundo enegrecido, mostrando claramente que ninguém zomba da lei por muito tempo. A batalha ainda se desenrola, sem nenhuma chance de vitória para os rebeldes. Há centenas deles adormecidos em macas, em espécies de gaiolas, na verdade, prisões temporárias, para que sejam retirados de combate e aguardem o tratamento que lhe falei. Aproximo-me de uma das crianças aprisionadas. Sua forma infantil não tem a meiguice desses pequenos seres. É tão escura que não há nitidez em seu rosto. São sombras, hematomas, pústulas, sangue. Aqui, só o amor, com suas mãos cariciosas, conseguirá modificar,
tão apavorante quadro. Ainda há muito movimento por aqui. Tibiriçá diz que devemos dormir cedo e nos prepararmos para mais trabalho durante o sono. O choque da batalha passou, mas seus efeitos vão continuar durante dias. Nessa reunião, comunicaram-se prisioneiros apavorados, escravizados pelos que chamavam de demônios da escuridão. Demonstraram profundo medo, esgotamento, sinais de loucura em meio a um pouco de lucidez desesperada. Foi a nossa maneira de participarmos da batalha epopeia, difícil de descrever e para muitos de acreditar. Mas estamos no espiritismo a serviço. Se nossos instrutores, no afã de ajudar a superar as dores do mundo, nos levam a tais cenários e nos autorizam divulgar o que ocorre além de nossas pedreiras materiais, alguma utilidade deve haver. Como atuamos e pesquisamos nos campos da mediunidade e da obsessão, e como não somos os únicos, muito provavelmente outros grupos têm a chance de encontros semelhantes aos nossos. Tais relatos são testemunhos de que a vida no além continua em sua diversidade sem fronteiras. Confirmam que, através dos seus auxiliares, Deus se faz presente em todo o recanto do universo, que em nenhum lugar a ignorância domina soberana, pois as rédeas do universo sempre estiveram em suas mãos. Por outro lado, incentiva a que novos grupos mediúnicos se aperfeiçoem para que sejam utilizados como auxiliares dos bons espíritos em seus trabalhos de resgates. A seara de Jesus é imensa e diversificada. Há trabalho para todos, em qualquer nível de evolução. Candidate-se e verá. Nota do autor. São Jorge é o santo patrono da Inglaterra, Portugal, Geórgia, Catalunha, Lituânia e da cidade de Moscou, além de ser padroeiro dos escoteiros e do Esporte Clube Corinthians Paulista. No dia 23 de abril, seu martírio é relembrado, o mesmo ocorrendo no dia 3 de novembro, quando por toda parte se comemora a reconstrução da igreja dedicada a ele, em Lida, Israel, onde se encontram suas relíquias, erguida a mando do imperador romano, Constantino I. Há uma tradição que aponta 303, o ano da sua morte.
Apesar de sua história se basear em documentos lendários e apócrifos, decreto gelasiano do século VI, a devoção a São Jorge se espalhou por todo o mundo. De acordo com a lenda, o santo teria nascido na antiga Capadócia, região do sudoeste da Anatólia, que atualmente faz parte da República da Turquia. Ainda criança, mudou-se para a Palestina com sua mãe, após seu pai morrer em batalha. Sua mãe, originária da Palestina, possuía muitos bens e o educou com esmero. Ao atingir a adolescência, entrou para a carreira das armas, por ser a que mais satisfazia a sua natural índole combativa. Logo, foi promovida a capitão do exército romano, devido sua dedicação e habilidade, qualidades que levaram o imperador a lhe conferir o título de Conde da Capadócia. Aos 23 anos, passou a residir na corte imperial, em Roma, exercendo a função de tribuno militar. Nesse tempo, sua mãe faleceu e ele, tomando a parte das riquezas que herdou, vendo que existia muita crueldade contra os cristãos, distribuiu entre os mais pobres toda a riqueza que tinha. O imperador Diocleciano arquitetava planos para matar todos os cristãos e no dia marcado para o Senado confirmar o decreto imperial, Jorge levantou-se no meio da reunião e, declarando-se espantado com aquela decisão, afirmou que os ídolos adorados nos templos pagãos eram falsos deuses. Todos ficaram atônitos ao ouvirem estas palavras de um membro da Suprema Corte Romana, defendendo com grande ousadia a fé em Jesus Cristo. Indagado por um cônsul sobre a origem da rebeldia, Jorge prontamente respondeu-lhe que era por causa da verdade. Seu interlocutor, não satisfeito, quis saber: o que é a verdade? Jorge respondeu-lhe: a verdade é meu Senhor Jesus Cristo, a quem vós perseguis e de quem sou servo. Confiado nele, estou no meio de vós para dar testemunho da verdade. Como Jorge mantinha-se fiel ao cristianismo, o imperador tentou fazê-lo desistir da fé, torturando-o de várias maneiras. E após cada tortura, era levado perante o imperador, que lhe perguntava se renegaria a Jesus para adorar os ídolos romanos. Todavia, Jorge reafirmava sua fé. Seu martírio, aos poucos, foi ganhando notoriedade e muitos romanos, tomando as dores daquele jovem soldado, se converteram ao cristianismo, inclusive a mulher do imperador. Finalmente, Diocleciano, não tendo êxito, mandou degolá-lo no dia 23 de abril de 303, segundo a tradição católica, em Nicomédia, Ásia Menor. Os restos mortais de São Jorge foram transportados para Lida, antiga Dióspolis, cidade em que crescera com sua mãe. Lá ele foi sepultado e mais tarde o imperador cristão Constantino mandou erguer suntuoso oratório aberto aos fiéis para que a devoção ao santo fosse espalhada por todo o Oriente. Pelo século V, já havia 5 igrejas em Constantinopla,
dedicadas a São Jorge. Só no Egito, nos primeiros séculos após sua morte, construíram-se 4 igrejas e 40 conventos dedicados ao Marte. Na Armênia, em Bizâncio, no Estreito de Bósforo, na Grécia, São Jorge era inscrito entre os maiores santos da Igreja Católica. Adaptado da Wikipédia. Saravá algum! Algum é general da banda, cavaleiro de Aruanda, vem pra banda, vem cá. Não há mal e nem demanda que Ogum com sua força não consiga derrubar. Vem montado em seu cavalo, 7 lanças vão queimar.